Olá, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao curso Bíblia Descomplicada. Eu sou o pastor Eliseu Júnior e sou seu professor neste momento no livro de Gênesis e também no livro de Levítico. Quero agradecer a Deus pela sua vida e quero encorajar você a não perder nenhuma videoaula, nem muito menos as aulas presenciais que estão sendo lecionadas pelo pastor Wallace Rodrigues. Vamos lá? Vamos mergulhar no livro de Gênesis e no livro de Levítico. Livro de Gênesis, Bereshit, ou seja, em princípio. Por que a preposição em? Porque eternidade não tem começo, eternidade não tem fim. Quando colocamos no princípio, parece que foi o exato momento em que tudo começou a existir. E não é bem assim. A eternidade não tem momento, a eternidade não tem cronos, não tem uma linha do tempo. Então a preposição em é bem colocada porque em algum momento, em algum espaço, em algum lugar da eternidade, o Senhor resolveu criar todas as coisas. Então, Bereshit bara Elohim, ou seja, em princípio criou Deus. Entenda que o Senhor começou a criar todas as coisas não por carência, não por necessidade. Você sabe disso. Ele diz a Isaías: antes que existisse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. O Senhor não vai fazer nada por carência. O que nós na teologia chamamos de pericorese. O que é isso? Antes de criar qualquer coisa, os três estavam em um relacionamento profundo, um relacionamento íntimo entre os três, entre as três pessoas da divindade. Até que em algum momento eles resolveram criar todas as coisas. E para criar tudo, o Senhor teve que criar primeiro o nada. Sim, imagine assim, Deus é a única coisa que existe. Então ele está no norte, está no sul, está no leste, está no oeste. Só existia Deus, então Deus era tudo que existia. Então, para o Senhor começar a criar alguma coisa, ele teve que criar o nada. Então, ele se recolheu ao norte. O que também, lá em hebraico, nós chamamos de tizim e tizum. Que expressões são essas? Tizim é, ele encolheu-se, concentrou-se. Tizum, ele emanou, ele começou a criar. Porque é isso que diz a Bíblia. Ele se recolheu ao norte. Porque norte é o lugar mais alto, aonde o Senhor vai fazer a sua habitação, o seu lugar. Isso, antes do Senhor criar qualquer coisa, ele primeiro vai criar o nada. Depois do nada, ele vai criar a sua habitação. Olha só que coisa linda. Nós encontramos no texto, Isaías 14:13, a habitação do Senhor. Lúcifer disse: dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e assentarei o meu trono no monte da congregação, nas bandas do norte. Por que norte? O lugar mais alto, onde o Senhor escolheu para ficar. E o lugar da sua habitação? O Monte Santo. Temos vários textos, Ezequiel 28:14, Salmos 48:1, Salmos de número 99, verso 9, nós temos Joel 3:17, enfim, vários textos que apontam o Senhor morando no seu santo monte. O que eu mais gosto é Salmos 48:1, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus e no seu santo monte. O Senhor habita em um alto e sublime monte, onde ele habita. Depois disso, ele começa a criar todas as coisas. Por exemplo, ele vai criar os céus, o céu dos céus, onde ele está. Depois ele vai criar as criaturas celestiais, que são os anjos, que são divididos em 4 classes. São elas querubins, arcanjos, anjos, e nós também temos os serafins. E o Senhor, depois de tudo isso, vai começar a fazer a criação da terra. No primeiro dia ele disse: haja luz, e houve luz. E fez o Senhor separação das trevas e da luz, chamou a luz de dia e as trevas de noite. Mas, por ser mais objetivo, eu não vou trabalhar tanto as criações dos dias, porque nós temos muitas coisas ainda para poder analisar. Então o Senhor, no 6º dia, ele cria o homem e finaliza toda a sua criação. No 7º, ele descansa. Ele não vai alterar a realidade do outro dia. É por isso que ele descansa no 7º dia da obra, de todo o trabalho que ele tinha feito. Também o homem vai cair, a serpente, o inimigo,
incorporado em uma serpente, engana Eva dá do fruto proibido a Adão, e agora o homem está em pecado. Deus tinha dito a Adão, Adão, não coma, porque no dia que comeres, certamente morrereis. E nós sabemos que não é morte física, mas sim espiritual. Quando Deus desce no jardim e começa a chamar pelo homem, Adão, onde estás? É claro que você, como estudante da Bíblia Sagrada, não imagina Deus procurando Adão debaixo de árvores, debaixo de folhas. É claro que não. Você não consegue ter essa imaginação porque sabe que Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia muito bem onde Adão estava. Mas quando o Senhor pergunta, é o Senhor dizendo: Adão, aonde está o teu espírito que já não se conecta mais com o meu? O homem agora estava morto espiritualmente. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, disse que o Senhor Jesus veio nos dar vida, porque outrora estávamos mortos nos nossos crimes, nos nossos delitos. Não é morto fisicamente, mas mortos espiritualmente. O homem se desconecta de Deus e Deus, a partir dali, procura sempre alguém para se relacionar. O Senhor encontra Abel, mas é assassinado por Caim. O Senhor encontra logo depois Enos, depois Enoque. Esse andou com Deus e Deus o tomou para si. Depois nós vamos encontrar a figura de Noé, onde o Senhor resolve mandar o dilúvio, poupar a família de Noé para recomeçar. Mas estes, saindo da arca, começam a fazer também o que não agradava aos olhos do Senhor, principalmente os descendentes de Noé, que vão fazer para si deuses e vão começar a adorar deuses de palha, de gesso, de madeira. E depois o Senhor vai encontrar um homem chamado Abraão. Este sim, o Senhor vê a integridade e o desejo que Abraão tinha de adorar o único e verdadeiro Deus. É isso que Deus faz. Abraão, eu farei de ti pai de uma grande nação, porque essa nação me adorará com exclusividade. Me adorará apenas a mim e não a outros deuses. Aqui no Brasil nós fazemos exatamente na íntegra o que Deus pensou ao separar Abraão e separar de Abraão uma nação chamada Israel. Nós olhamos aos vários deuses espalhados pelo globo e mais de 300 milhões, diga-se de passagem. E nós olhamos a um país pequenininho, do tamanho do estado de Sergipe. E a este estado, a esse lugar, nós olhamos e dizemos: o Deus que eles têm, ou seja, o Deus de Israel, é o único e verdadeiro Deus. Era isso que o Senhor tinha como ideia ao separar Abraão, fazendo dele pai de uma grande nação. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de José. José se torna governador do Egito, traz a sua família por volta de 70 pessoas, e eles adentram no Egito. Se multiplicam, crescem, se tornam uma nação numerosa dentro do Egito, a ponto de o faraó começar a olhar e dizer: não conseguiremos mais controlar este povo. E agora nós já estamos adentrando no livro do Êxodo. O livro do Êxodo nos dá a intenção de saída. Êxodo é saída. Por quê? Porque é um povo que vai estar saindo do Egito. Como nós dizemos no encerramento do livro de Gênesis, mostra José e o seu povo entrando no Egito. E o livro do Êxodo é a saída deste povo de lá. E precisa-se de um libertador. Seu nome é Moisés. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que a bendita a cestinha, o bendito cesto onde Moisés foi colocado, ele não sai descendo o rio Nilo, nem muito menos sobe, como eu já vi alguns pregadores um tanto quanto empolgados dizerem, que o cesto subiu. E acredite, esses dias atrás eu peguei uma Bíblia infantil e tinha o cesto descendo o rio Nilo e os jacarés tentando morder o cesto, porque não foi pregado assim. Tantos desenhos animados, né, do bendito cesto correndo o rio Nilo. Mas não é isso que diz o texto. Vamos para o texto. Êxodo, capítulo 2, o versículo de número 3, diz: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. Juncos é uma vegetação que nasce na beira do rio. Isso é muito comum nos ribeirinhos, você vê aqueles juncos que nascem na beira do rio. Então, Joquebede escondeu o menino dentro desses juncos, em um cesto.
esse cesto não se locomove, esse cesto não sai dali. É o versículo 5 que fala que a filha de Faraó desceu. Quem está se locomovendo não é o cesto, é a filha de Faraó. E olha o que diz o texto: quando ela viu o cesto no meio dos juncos, ou seja, exatamente aonde Joquebede tinha deixado, ela encontra o menino. Não é o cesto que se move, é a filha de Faraó. E pegando o menino, logo percebendo que era do povo hebreu, em vez de matá-lo, resolve criá-lo. Olha que coisa linda, é Deus sendo o guardador, o protetor de Moisés. E assim Moisés é criado no Egito por 40 anos. Depois de 40 anos ele sai e vai ser também iniciado uma nova etapa lá no deserto de Midian. Ele fica também por 40 anos. Depois tem um chamado de Deus na sarça, volta, liberta o povo, leva o povo até a fuga maravilhosa por 10 pragas. Depois de 10 pragas, a abertura do mar e a destruição definitiva de Faraó e seus cavaleiros naufragados, mortos pelo mar. E depois eles entram no deserto, eles vão chegar no Sinai, e o Senhor vai entregar a Moisés as 613 leis e também os 10 mandamentos, que é o resumo moral das 613 leis, de forma sobrenatural. Diz que foi o dedo de Deus quem escreveu nas tábuas. E preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. Deus queria se manifestar ao povo. Deus queria aparecer ao povo para que o povo pudesse estar em contato com Deus, porque nunca foi do plano de Deus ter apenas uma pessoa, mas sempre foi do plano do Senhor estar em comunhão com o seu povo. Então Deus fala com Moisés, manda o povo jejuar, manda o povo orar por 3 dias, que no final do terceiro dia eu descerei no monte. Só que o povo esperava ver um Deus fofinho, bonitinho. Quem sabe você que está me vendo aí agora, imagina que a nuvem da glória de Deus é aquela nuvem branquinha, fofinha, dos anjinhos pulando, né? Coisa mais gostosa. Não tem nada a ver. A nuvem da glória de Deus é pesada, é negra, é preta, carrega raios, trovões, chuva. Porque nuvem branca não carrega nada, não tem essência. Nosso Deus, ele é todo poderoso, tem essência. Então a nuvem é negra. Quando ele chega no Sinai, o monte começa a tremer. Havia uma fumaça que subia da base do monte como se houvesse uma fornalha. E quem começa a olhar, começa a se assustar, porque o nosso Deus também é terrível. Ele é assustador. E eles começaram a ter medo, se assustar, e não quiseram se aproximar. E começaram a dizer, vai você, Moisés, no nosso lugar. Deus queria estar com o povo, manifestar no meio do povo, mas o povo nega, o povo tem medo. Ele resolve apenas conversar e se relacionar com Moisés, que teve coragem de subir ao monte. E depois disso, o Senhor, relacionando com Moisés, ele tem uma outra ideia. Ele pensa, eu vou fazer agora de uma outra forma. Eu vou descer de um outro jeito, para que eu possa estar no meio do povo. Então o Senhor manda separar as tribos de forma organizada. 3 no norte, 3 no sul, 3 no leste, 3 no oeste. E ele manda separar um espaço no centro para que ele pudesse descer. E esse lugar foi chamado de tabernáculo. Isso nós veremos nas próximas aulas de Levítico, Números e Deuteronômio. Espero ter sido bênção para a tua vida e você não pode perder as próximas aulas, principalmente essa, Levítico, Números e Deuteronômio. Tem muita coisa boa para a tua vida. Que Deus te abençoe. Te espero nas próximas aulas.